a lei, a doutrina e suas anotações são fundamentais para depois estudar. Vamos lá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a duplicata. É um título de crédito criado no Brasil pela Lei 5.474 de 68. A duplicata é conceituada como ordem de pagamento. Nós temos, nesse caso, olha que interessante, então não confunda. Aqui, na duplicata, é uma ordem de pagamento, mas nós temos duas pessoas envolvidas, só que uma delas tem duas missões, né? Então, nesse caso, não teremos três, como de costume para uma ordem de pagamento, né? Nós temos duas pessoas envolvidas, mas é uma ordem, eu vou explicar para vocês. Porque ela é emitida pelo empresário em decorrência do contrato de compra e venda de mercadoria, com pagamento superior a 30 dias, ou prestação de serviço. Então, a duplicata ela pode ser a duplicata mercantil, compra e venda de mercadorias, ou de prestação de serviço. Nesse caso, como funciona? O sacador, quem emite o título, é o comerciante, tá? Ou o prestador de serviço. Só que ele também é o beneficiário, então ele vai ser o sacador, então ele tem essa missão, ele é o sacador e ele é o beneficiário do título, tá? Sacador e tomador. Então, por isso que é uma ordem de pagamento, porque ele vai emitir, ele vai entregar essa duplicata para o sacado, que vai fazer o pagamento, para benefício dele, para benefício do sacador, tá? O sacador, olha aqui embaixo, o sacador do título é o credor da dívida, o comerciante ou prestador de serviços, e o sacado é quem deve pagar a obrigação a prazo. Isso ocorre porque o sacador e tomador são a mesma pessoa, ou seja, o comerciante emite a duplicata, determinando que o sacado, seu cliente, pague-lhe a quantia devida no prazo combinado. Lembrando que a duplicata é um título causal, ou seja, ela tem um motivo para ser emitida, para ser sacada, né? Não é igual o cheque. O cheque, qualquer negócio jurídico, qualquer relação jurídica, você pode emitir um cheque. No caso da duplicata, nós temos a compra e venda de mercadoria e a prestação de serviço. Então, é um título causal. Vamos, por exemplo, aqui que eu ilustrei para vocês. Os personagens aqui é mera coincidência, hein? Gerson, empresário, sócio do comércio de materiais de construção, Simenforte, vendeu materiais de construção para Milena, no importe total de R$15.000, para a construção, olha aqui que está digitado errado, construção de seu escritório de advocacia. Gerson emitiu uma fatura com detalhamento dos produtos adquiridos e após sacou e emitiu uma duplicata ordenando o pagamento da mercadoria em 40 dias para Milena. Milena efetuou o aceite ordinário, ou seja, assinou o documento e devolveu para Gerson. Aí, olha o que Gerson fala. Se Milena não pagar na data correta, terei que protestar até 30 dias após o vencimento. Então, se Milena, ele deu um prazo, né? A duplicata é um título de crédito que concede o quê? Um prazo para aquela pessoa fazer o pagamento. Diferente do cheque, que o pagamento é à vista, lembra? É um título de pagamento à vista. A duplicata não, é prazo superior a 30 dias, né? Então, a pessoa tem um crédito aí. Ele sacou, ele emitiu para Milena, e para que pague para Gerson, que ele é o sacador e ele é o tomador. O que nós temos que observar aqui é o seguinte, a Milena efetuou o aceite ordinário. Eu vou explicar para vocês agora no próximo slide as espécies de aceite, porque olha, tomem nota, na duplicata o aceite é obrigatório, tá? Diferente até o momento, né, do que nós conversamos nos outros títulos. Por exemplo, na letra de câmbio, o aceite, ele é facultativo, mas nós temos uma consequência se não aceitar. Agora, na duplicata, ele é obrigatório e nós temos algumas espécies. Vamos entender. Antes, né, até de falar das espécies, vamos dar uma olhadinha aqui na carinha da duplicata, que eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Também extraí da internet, tá, gente? Olha, a duplicata, data de emissão, tem aqui o número da fatura, porque quando o comerciante ou o prestador de serviço vai emitir uma duplicata, ele vai emitir uma fatura
para efetuar o pagamento, relacionando todos os itens que estão sendo adquiridos por aquela pessoa, tá? Por isso que tem aqui o número de fatura. Tem o valor, a duplicata obrigatoriamente precisa ter número, tá? Todos os títulos até o momento que eu falei agora, todos precisam ter número, tá? E a duplicata, o empresário que emitir, o comerciante que emitir, ele tem que ter um livro empresarial com o controle das duplicatas emitidas, tá? Vamos lá, data de vencimento, quando que ela vai vencer, assinatura aqui, ó, do emitente, quem emitiu, né, o comerciante, e aqui, ó, quem aceitou, tá? O aceite, lembra que o aceite aqui é obrigatório? Data do aceite, né? Toda a identificação do sacado, ou seja, quem vai pagar, o valor por extenso. Então, temos aqui alguns requisitos, os elementos, né, requisitos materiais obrigatórios, que vocês vão tomar nota depois, consultando a lei, até para preencher a planilha, para vocês saberem o que é obrigatório aqui. Vamos lá aqui, ó, para o próximo slide, as espécies de aceite, tá? Olha aqui em amarelinho. Na duplicata, o aceite é obrigatório pelo sacado. Quais são as espécies? Aceite ordinário, que foi aquele que Milena fez, lá no nosso exemplo. Quando o sacado apõe seu aceite na carta, ele devolve ao sacador, no mesmo ato. Emitir, né? O sacador fez a emissão, o saque do título, e já no mesmo ato entrega para o sacado, e o sacado já faz o aceite na mesma hora e entrega para ele. Temos o aceite por comunicação, quando o sacado não devolve a duplicata, mas comunica ao sacador do seu aceite. Digamos que eu entreguei a mercadoria, né, com a duplicata fixada. Recebo a mercadoria e eu mando, até podemos dizer que existe aceitação de até mandar por e-mail. Recebi a duplicata e aceito. O documento, o e-mail é um documento. E aí há essa possibilidade, ou uma carta, né? Comprovando o quê? Que houve um aceite por comunicação, tá? E temos o aceite por presunção. O que significa isso? Com ou sem devolução do título, tá? Reputa-se aceito com o recebimento das mercadorias ou serviços pelo adquirente. Recebi a mercadoria, só que eu não devolvi o título e não disse nada. Presume que se eu recebi a mercadoria e fiquei bem quietinha, que eu aceitei, tá? Se o sacado não devolver nem comunicar ao sacador seu aceite, poderá este promover o protesto por falta de aceite ou por falta de devolução do título. Coloquei até em destaque aqui para vocês, para não esquecer. A observação aqui em cima, olha, finalizada a compra e venda, o vendedor deve emitir uma fatura, que eu já até comentei, documento empresarial que relaciona as mercadorias negociadas individualizadas em quantidade, natureza e preço. Com base nessa fatura, ele emitirá a duplicata ordenando o pagamento ao sacado, que não é ninguém menos que o comprador, tá? Então, tem que emitir a fatura? Tem que emitir. Porque como é que na duplicata eu não tenho como especificar quais itens que estão sendo adquiridos, né? Vocês viram com o formato da duplicata? Então, essa fatura ela precisa ser emitida, numerada, até para controle, tá? Do que foi adquirido pelo sacado. O que é uma triplicata, né? Vai que muitas vezes alguma pergunta aí de alguma questão, o AB faça essa questão e você fala, puxa, eu conheço a duplicata. Triplicata é um novo título? O que é? Vamos entender. A triplicata ocorre ocorrendo a perda ou extravio da duplicata original. O artigo 23 da Lei 5.474 de 68 permite a emissão de uma segunda via ou uma cópia que recebe o nome de triplicata e detém os mesmos efeitos do documento original. Então, nada mais perdi o documento original, né, ou ele extraviou, muitas vezes, né? E aí eu peço uma cópia ou eu peço para uma nova emissão, mas com os mesmos termos da anterior. Então, é uma triplicata. Tudo bem? As principais características da duplicata eu já passei aqui para vocês. Obviamente, não tem como não ler a lei, ler a doutrina mais detalhada sobre o assunto, que aqui eu pincelei os principais pontos, tá? E o assunto é grande, né? E temos várias situações aí. Qualquer dúvida, por favor, me acionem. Na próxima aula, nós vamos falar sobre ação cambial. Eu espero por vocês. Até mais!
Agradeço por acompanharem as aulas até aqui e eu espero vocês para a próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!